Seja muito bem-vindo ao audiobook ABC. Deixe seu like, se inscreva, vamos à leitura. Porcos na Sala, capítulo 15. Ligando e desligando. As Escrituras declaram que Jesus nos deu o poder de ligar e desligar, referindo-se a Satanás e seus grupos de soldados. O contexto desta promessa está em conexão com a declaração de Pedro a respeito de Jesus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19. A interpretação desta passagem tem sido controvertida, mas ela faz sentido desde que a pessoa acredite no poder do cristão e na sua autoridade sobre os espíritos demoníacos. Qual é o contexto imediato da autoridade de ligar e desligar? A frase precedente é: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, isto é, contra a igreja. Em outras palavras, a igreja tem toda a autoridade sobre as portas do inferno. Assim, a igreja é militante. Nada pode pará-la, nem as forças de Satanás. O poder de ligar e de desligar Satanás está descrito como as chaves do reino dos céus. A palavra para reino é basileia. É promessa da palavra de Deus que aqueles que amam o reino de Deus reinarão com Cristo. Se, pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 17. Louvado seja o Senhor! Ele prometeu que reinaremos como reis ainda em vida. Agora, como é que poderíamos fazer isso se não fôssemos capazes de ligar, amarrar o poder do diabo e desligarmos aquilo que ele já amarrou? Isto é precisamente o que ele, o Senhor, prometeu. Os cristãos têm de acordar e reconhecer que têm muito mais autoridade do que imaginam. Não é mais a questão de uma oração em que clamamos: ó Deus, faça o favor de vir e fazer alguma coisa com o horrível diabo que está me aborrecendo. Mas é a questão de levantar em poder o nome de Jesus e dizer ao diabo o que ele tem de fazer. O que significa a frase: terá sido desligado nos céus, terá sido ligado nos céus? Williams, um tradutor da Bíblia, destaca que o verbo está no particípio perfeito passivo. Então, a referência é às coisas no estado de já realizadas, isto é, já proibidas ou prometidas. Isso nos ensina que qualquer coisa que seja ligada ou desligada pelo crente, o que crê em Jesus Cristo como Salvador, é feita na base de que essa mesma coisa já está feita nos céus. Quer dizer, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O que é então que o Senhor já ligou e que Ele nos deu o poder de ligar de novo? Jesus nos ensina. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Mateus capítulo 12, versículo 29.
O contexto dessa passagem é o de Jesus expulsando os demônios. A autoridade dele para agir dessa forma é discutida pelas autoridades religiosas. Eles o acusam de fazê-lo pelo poder do próprio diabo. Jesus está explicando que ele é capaz de controlar os espíritos demoníacos e forçá-los a obedecer-lhe, porque ele já amarrou o valente Satanás. O fato de que os demônios lhe obedecem é a evidência de que Satanás está amarrado. Satanás já está amarrado no céu, pelo poder do céu. Seu poder está quebrado. A chave está em nossas mãos. Nós temos poder sobre Satanás também. Amém. A palavra grega para ligar na passagem em estudo é del, que significa ligar ou amarrar, como se fosse com correntes, como a um animal amarrado para não sair do lugar. Isso é glorioso. Quando Satanás é ligado, ele se torna impotente. Ele perde sua habilidade de agir contra nós. Um exemplo de como isso funciona foi mostrado à minha esposa alguns anos atrás. Estávamos no início de nosso aprendizado sobre espíritos demoníacos e sobre como lidar com eles. Ela trabalhava num banco. Várias vezes por semana, certo cliente entrava no banco usando palavrões em voz alta. Cada vez que abria a boca, pronunciava uma blasfêmia e amaldiçoava usando o nome de Jesus. Como minha esposa nunca tinha sido exposta a uma linguagem tão feia como aquela, ficou horrorizada. Começou a orar e disse a Deus: Tu sabes que não falo como este homem e que não o estou aprovando. Deus respondeu: Aquele é um espírito de blasfêmia que leva o homem a falar assim, e você tem poder sobre o espírito. Minha esposa nunca tinha experimentado uma coisa dessa. Ida estava agindo pela palavra que Deus lhe tinha dado. Na outra vez que aquele cliente entrou no banco, ele começou a xingar e a blasfemar como sempre. Minha esposa, estando perto dele, em voz baixa começou a dizer: Você, demônio de blasfêmia, Deus mostrou-me que é você. Estou com poder sobre você para amarrá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não pode blasfemar mais em minha presença. O cliente não ouviu nada, mas o demônio ouviu bastante. A cor sumiu do rosto do homem e ele começou a engolir como se tivesse algo pegado na garganta. Ele nunca mais falou nenhum palavrão. Dali em diante, quando aquele cliente entrava, ela amarrava os espíritos dele, deixando-o incapaz de blasfemar. Os outros funcionários notaram uma diferença nele e fizeram um comentário, mas sem qualquer ideia do que tinha acontecido. O poder de Satanás tinha sido amarrado na terra conforme já tinha sido amarrado no céu. Satanás tem seus valentes designados sobre as nações, cidades, igrejas, lares e indivíduos. Deus está nos mostrando que esses valentes já foram vencidos e amarrados pelo poder do céu. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3:8. A nós são dadas as chaves do reino. Há poder para reinar sobre as forças das trevas. Não temos de orar por isso. A batalha já foi ganha no céu. É só ligarmos na terra aquilo que já foi conseguido no céu. Então, a que se refere o desligamento? O desligamento é a libertação dos cativos. Pelo ministério de libertação, os cativos ganham liberdade dos laços de escravidão de Satanás.
E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre de tua enfermidade. Lucas 13, 11 e 12. Quando o chefe da sinagoga indignou-se ao ver Jesus ministrar a libertação no dia de sábado, Jesus respondeu. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? A palavra grega para livrar no texto é luo. É definida no dicionário como livrar qualquer coisa amarrada ou segura, desligar alguém amarrado, livrar, libertar da prisão, liberar da escravidão ou doença. Alguém seguro por Satanás, pela restauração da saúde. A vitória sobre os espíritos demoníacos já está garantida por Jesus. Segundo o ponto de vista do céu, todo cativo já está liberto. O princípio é o mesmo da salvação. Jesus providenciou a salvação para todos. Então, porque nem todo mundo está salvo, o sangue tem de ser aplicado pessoalmente. Todo homem que aplica o sangue pela fé está salvo. Aqueles que ou recusam ou deixam de aplicar o sangue estão perdidos. Da mesma forma, Jesus já providenciou a libertação. Está consumada de acordo com o céu. A chave do desligamento do cativo foi dada ao crente. Ele pode libertar-se tanto quanto aos outros, na terra, porque já foi feito no céu. Glórias! Há aqueles que ensinam que o desligamento mencionado significa o desligamento do Espírito Santo ou dos anjos para encher a vaga deixada pelos demônios que foram embora. Uma vez que já foi demonstrado que a palavra livrar se refere àquilo que está acorrentado e amarrado, como é que isso poderia referir-se ao Espírito Santo ou aos anjos? Mais ainda, a autoridade humana não chega para comandar os anjos. Ainda que seja uma bendita verdade que os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, Hebreus 1:14, tem de ser notado claramente que eles são enviados para servir em nosso favor. Quem é que os envia? Deus. Podemos orar e pedir a Deus que os envie, mas não há menção nas Escrituras que é para nós os comandarmos os dirigidos. É extremamente perigoso elevarmos os anjos a um nível acima do estabelecido nas Escrituras, pois assim começamos a orar aos anjos para nosso socorro em vez de ao Senhor. Isso de fato é idolatria e logo degenerará no louvor dos anjos, o que está absolutamente proibido. Veja Colossenses 2, versículo 18. Para reiterar, a ligação refere-se a Satanás e aos demônios. E o desligamento refere-se à pessoa que foi amarrada pelas forças das trevas. Satanás fica ligado ou amarrado, a vítima fica desligada. É isto que acontece como resultado de um eficiente ministério de libertação. Amém. E para você que chegou até aqui, muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva,
Até a próxima leitura!